Normal. Aí a gente vai ver aqui principalmente o diálogo e algumas homenagens, né? Algumas vantagens que a Judith Butler vê no anarquismo para uma luta queer, né? E a relação que pode se dar entre teoria queer e o anarquismo. Aí já começar a leitura aqui. Judith Butler é filósofo pós-estruturalista, feminista e teórica da queer theory. Suas reflexões contribuíram para renovar amplamente os estudos feministas e as teorias de gênero, assim como os estudos contemporâneos em filosofia e ética. Porque ela começa, né, falando sobre gênero, depois ela vai passando para outros assuntos, como violência e, e discurso de ódio. Ela vai cacetada. Butler é atualmente professora na cátedra Maxine Elliott do Departamento de Retórica e Literatura Comparada da University of California, em Berkeley. É igualmente professora visitante da Columbia University no Departamento de Inglês e Literatura. Em 2009, recebeu a Andrew Mellon Foundation Distinguished Achievement, meu inglês é péssimo, Award, por sua contribuição ao legado das humanidades. Desde 2006, Judith Butler atua como Hannah Arendt professora de filosofia no Europa Graduate School, na Suíça. Doutorou-se em filosofia, nossa, é o currículo dela todo. Doutorou-se em filosofia pela Yale University em 84, com a tese Subject of Desire, Hegelian Reflexion in 20th Century France, e publicada em 1987 pela Columbia University Press, ou seja, é mulher foda, né? Butler é autora de trabalhos pioneiros como Gender Theory of Feminism and the Subversion of the Identity, gênero. Vocês conhecem esse livro, né? Você quer que eu No qual leia o introduz o título? conceito de permof... Você quer que eu leia o título? Pra Uhum, Gender Trouble, pode ler. Feminism and the Subversion of Identity, Routledge, 1990. O problema de gênero, feminismo e a subversão de identidade. O título do livro. O qual introduz o conceito de performatividade. E, nossa, esse aqui é o terror também. Given an account of Given an poder account existir. of Passando oneself. fome. Fordham University Press. Dando uma. Fazendo um relato de si mesmo. O qual discute os limites do autoconhecimento. Além disso, nossa, eles têm que colocar um monte de título em inglês. Além disso, esses seus trabalhos destacam-se. Bodies Aí é that com matter. vocês aí, ó. Bodies that matter on the discursive limits of sex. Corpos que importam nos limites discursivos do sexo. The Psychic Life of Power, Theories of Subjection. O poder psíquico do poder. O poder psíquico. A vida psíquica do poder. Teorias de subjeção. E Antigone's claim kinship between life and death. Antigone's claim. A afirmação de Antigona. A aproximação da vida e da morte. Precarious life, powers of violence and mourning. A vida precária, poderes entre a vida e a morte, entre a vida e o luto. Undoing gender, desfazendo o gênero. Who sings the nation state, language, politics, gender. Quem canta para a nação-estado, linguagem, política e pertencimento. Peraí. O Frames of War, When Life is Grievable. When Life is Grievable. As imagens da guerra, quando a vida é permitida a luto. Pode ir. Além de seus dois últimos livros em coautoria, Critical Secular e a Crítica Secular e The Power of Religion in Public Life. The Power of O Poder Religion da Religião e a Vida na vida Pública. pública. É na vida pública. É apoiadora da campanha internacional Boycott, Divestment and Sanction em defesa da causa palestina, que tem o livro dela sobre, espero que eles não coloquem o título aqui.
Em 2010, Butler recusou durante a cerimônia de premiação em Berlim o prêmio Civil Courage Award devido ao racismo de alguns organizadores. Em 23 de outubro de 2011, Butler esteve em Nova York apoiando o movimento Occupy Wall Street. A entrevista a seguir foi realizada por Jamie Hackett durante os meses de março e junho de 2010, ou seja, um ano depois da convergência do Bashback, né? A primeira convergência de anarquistas queers e radicais queers. Inúmeros estudiosos se debruçaram sobre os seus trabalhos para o desenvolvimento da teoria anarquista, incluindo eu mesmo e vários outros colaboradores deste volume. Nota de rodapé. Anarquismo e Sexualidade, de Jamie Hackett e Richard Clemson. Particularmente Lena Eckert. Isso foi possível devido ao desenvolvimento recente daquilo que se rotula de pós-anarquismo, anarquismo pós-estruturalista e anarquismo pós-moderno. Neles, os escritos de figuras como Foucault, Deleuze, Guattari, Lyotard e Baudrillard são tidos como a continuidade e talvez a substituição da teoria e praxe da tradição anarquista. Você está familiarizado com esse tipo de literatura? É possível ler o seu trabalho à luz do anarquismo? Devido às suas afirmações públicas, incluindo a recente entrevista na qual você se refere a si mesma como uma anarquista provisória. Você poderia falar um pouco mais sobre sua relação com a identidade anarquista? Judith Butler respondendo, né? Não estou segura se entendo o anarquismo como uma identidade, mas sim como um movimento que nem sempre funciona de modo contínuo. Há pelo menos 2 pontos de referência nas políticas contemporâneas que chamam a atenção. Um tem a ver com os anarquistas contra o muro. Outro é como o anarquismo queer se coloca como uma alternativa importante para o movimento do libertarismo gay em ascensão. Embora eu tenha certeza de que os anarquistas contra o muro em Israel-Palestina estejam interessados na história do movimento anarquista, me parece que esse é um caso no qual a ação direta contra a força militar e a política de segregação seja um evento muito poderoso. Se você acompanhar as manifestações semanais em Berlim, poderá ver que os corpos humanos colocam-se no caminho das máquinas que estão construindo o muro da separação. Estão se expondo ao gás lacrimogêneo e literalmente estão produzindo uma interrupção e redirecionando o poder militar. O ponto é entrar na cena nos edifícios, nos movimentos e detê-los, redirecioná-los, mas também utilizar o corpo como um instrumento de resistência. É importante que haja câmeras na cena e as máquinas funcionando como contramáquinas. Documentem a violência do Estado de Israel, mas também interrompam os esforços para controlar a cobertura da mídia dessas ações. Desde que o racismo está na base deste muro da segregação, veremos também o escândalo da violência perpetrada contra os ativistas israelenses. Claro que a indignação é muito maior contra esse tipo de agressões e mortes do que qualquer outra infligida contra os palestinos ou outros estrangeiros durante a cena. Existe um importante componente anarco-queer nessas demonstrações e tem a ver com o episódio A ação direta extraída das velhas tradições do Act Up, por exemplo. Para quem não sabe, o Act Up é um movimento de ação direta também influenciado pelo anarquismo, que é responsável, ele existe quase no mundo todo, Estados Unidos, França. Tem um filme sobre a seção do Act Up na França, mas eles surgiram nos Estados Unidos, Nova York, né? Que eles fazem ação diretas contra empresas farmacêuticas e em eventos públicos e do governo para em prol das pessoas soropositivas, né? Em ação, eles ajudaram bastante para avançar com tratamentos e liberação de medicamentos para tratamento de pessoas com AIDS. E eles são um grupo ativo, muito ativo até hoje. Eles influenciaram bastante grupos anarquistas também, mas eles são principalmente influenciado pela ação direta e por táticos anarquistas, mas eles são, entre aspas, né, pacifistas. Eles se utilizam da ação direta e performances. Aí, voltando ao texto, né? A ação direta extraída das velhas tradições do Act Up, por exemplo, mas tem a ver também com o ato de expor e deter a violência ostensiva de uma autoridade legal. Creio que seja importante destacar esse último item, porque o regime legal é, em si mesmo, um regime violento e a violência legal consome todos os recursos devidos nos processos
ou na intervenção legal. Então, o anarquismo torna-se o modo de contestar e opor a operação violenta do Estado. Então, aqui a gente já tem um quadro geral de alguns pontos que ligam que articula a teoria da Butler com o anarquismo. Comparemos isso com as novas formas de libertarismo gay que vemos emergir em lugares como Reino Unido, Bélgica e Holanda. Lá, a oposição claramente racista com a nova imigração e a relação fóbica com as populações do norte da África ou do Oriente Médio, principalmente muçulmanos, recrutou defensores gays que esposam a liberdade pessoal, o direito à propriedade privada e as relações de mercado. Ela já está fazendo uma crítica direta ao ANCAP, né, ao anarcocapitalismo. Embora pontos de vista libertários como esses usualmente estão circunscritos ao aparelho do Estado, mínimo ou privado, esses proponentes do libertarismo gay invariavelmente fazem uma concessão para com o Estado, apoiando os esforços anti-imigração e defendendo formas de nacionalismo e eurocentrismo que são patentemente excludentes e racistas. Então ela está criticando o homonacionalismo, qualquer forma de nacionalismo, né? E os anarcocapitalistas. Dessa forma, os gays libertários favorecem o Estado. Então, lembrando que nos Estados Unidos, libertarianismo, né, é mais utilizado pelos liberais, principalmente os ANCAPs. Né? Dessa forma, os gays libertários favorecem o Estado, são recrutados por ele e ajudam a manter a violência estatal contra outras minorias. É importante reconhecer que liberdade significa liberdade pessoal e não está de nenhum modo ligado aos esforços pela igualdade ou à luta contra a violência estatal, mas qualquer minoria precisa fazer aliado entre os que estão sujeitos à arbitrariedade e às formas devastadoras da violência estatal. É dessa maneira que pensa que o anarquismo queer é mais inteligente. Tá vendo que tem uma posição aqui nela, quando ela vai falar de anarquismo, ela fala de anarquismo, a palavra anarquismo. Libertarismo vai ser sempre utilizado para outra ideologia. Que pensa que o anarquismo queer é mais inteligente com relação ao poder do Estado e à violência legal em particular. O libertarismo gay imagina se defendendo os direitos individuais, mas falha ao perceber que o individualismo é uma forma social que, sob as condições do capitalismo, depende da desigualdade social e do poder violento do Estado. Este último torna-se claro nas políticas anti-imigração. Então, o anarquismo, no sentido que me interessa, tem a ver com a contestação das dimensões legais, do poder do Estado, colocando desafios perturbadores sobre a legitimidade do Estado. A questão não é como atingir um Estado ou a forma final para a organização política da sociedade. É um efeito desorganizador que toma o poder, exercita o poder sob condições nas quais a violência legal e estatal estão profundamente conectadas. Nesse sentido, ele sempre tem um objeto e uma condição provisória, mas não uma forma de vida ou um fim em si mesmo. Alguém quer comentar alguma coisa sobre essas primeiras definições? A gente estava na dúvida o que é aqui, homonacionalismo. Alguém sabe? Então, existem formas reacionárias dos movimentos de identidade, né? E no movimento gay existe algo ligado ao tribalismo masculinista. Vocês já ouviram falar de Jack Donovan? Não. Jack Donovan é um dos expoentes dessas filosofias reacionárias, né? LGBT. Na verdade, ele é contra o movimento LGBT, acredita que as mulheres devem servir aos homens, ele acha que as mulheres só servem para reprodução e que os homens devem transar com os outros homens. É mais uma ideologia de macho, mas ele está dentro desse enquadro aqui. O homonacionalismo é um, um movimento de extrema-direita gay. Ele é antitrans, branco, racista, essas coisas. Assim como existem um movimento de direita, existe um feminismo de extrema-direita, e existe esse homonacionalismo que é de extrema-direita também. Mas é bem pouco, tipo, pouca gente, né? Quase não vejo ninguém. Não, na Europa, Estados Unidos tem bastante.
A América Latina, aqui, Brasil, é bem difícil a gente achar. viu? É bem difícil. Até porque é uma ideologia racista, né? Então, É, é. eles não querem se conectar com a gente aqui, não. É que eu nunca vi, tipo, gay, fascista. Tipo, eu já vi gay de direita, isso é comum, mas. É, eu já vi alguns, assim, mas nesse nível de, assim, querer criar etno-estado e nacionalismo exacerbado virado a causa LGBT também nunca vi. Então, nesse nível, não. Então, depois eu posso até trazer aqui o artigo sobre o Jack Donovan, né? Ele é o exemplo mais bizarro. Ele acabou influenciando o orgulho hétero aqui no Brasil, de certa forma. Hum. Ele é um fascista, mas Mas é ele uma é coisa bem masculinista, né? Tipo assim, bem. bem masculinista. Eles são bem transfóbicos, Hum. misóginos. Aí continuando aqui a entrevistadora, né? Obrigada. Obrigado por essa resposta profunda e provocante. Eu estou particularmente interessado na clara consideração da compaixão e equidade que li na sua crítica da construção dos muros em torno de nações e identidades. Para dar sequência a partir da sua última declaração, posso perguntar como você conceitualiza o Estado? O pessoal escreve difícil, né, gente? Eu penso que nos escritos de Foucault sobre a governamentalidade e como isso foi prefigurado pelo filósofo anarquista judeu Gustav Lauder quando escreveu: o Estado não é algo que possa ser destruído por uma revolução, mas é uma condição, certa relação entre os seres humanos, um modo de comportamento humano. Destruímos isso construindo outras relações e comportando-se diferentemente. Dessa maneira, eu penso, se daria a prática de interrupção da violência estatal, da problematização do poder do Estado e das identidades individualizadas com a qual estão interligados. Não são também um modo de vida, de relacionar-se diferentemente? Em outras palavras, a debilidade ou transbordamento dos muros e fronteiras não são potencialmente um processo contínuo? Aqui o pessoal foi de cabeça, sim, nos termos pós-estruturalistas, né? Aí agora vamos entender como a Judith Butler entende, né, o Estado. Minha preocupação com essa formulação é que pode ser entendida como se o Estado fosse permanente. Podemos dizer que o Estado é permanente, mas certas formas de Estado não são. Talvez seja igualmente verdade dizer que porque não há Estado, é menos que uma formação estatal. Os Estados são tipos de arranjos que vêm a ser, alteram-se e dissolvem-se. Parece-me que o direito à revolução depende da possibilidade de o Estado ser dissolvido pela vontade do povo em coro. Então, o direito à revolução depende da possibilidade da gente poder destruir o Estado, como povo. Esse é um tipo de poder que a soberania popular tem sobre a soberania estatal, e quero manter essa noção. É verdade que certos estados projetam suas performances, mas só podem fazê-lo se tentam instituir sua permanência e só podem fazê-lo através do fortalecimento dos efeitos da sua legitimidade. Claro, seu poder armado, tanto a polícia quanto o exército. Então, não faz mais sentido. Não faz mais sentido dizer que o Estado está sempre em processo de reinstitucionalizar seus efeitos de permanência e que as intervenções críticas podem ser feitas de vários lugares onde a restituição acontece. Em outras palavras, a restituição não é garantida e a falta de garantia pode ser exposta por estratégias que chamamos anarquistas. Então, ela não deixa aqui claro quais são as estratégias que ela fala, mas eu acho que a gente pode imaginar, né? Várias táticas de quando fala de que o Estado ele pode se restituir, né? O poder que a gente pode existe um termo que é destituinte, né? Que Uhum. é a insurreição, ela pretende destituir o poder, ela pretende substituir as relações com o Estado
né, por relações comunalizadas, né, que acabam com o fundamento de poder do Estado. Porque não é apenas uma revolta que derruba a polícia. A gente tem que substituir a polícia por outra relação que possa nos tornar independente dessa forma de organização. Por exemplo, quando essa gente vai construir uma zona autônoma, expulsando a polícia de lá, a gente tem que construir formas de relação em que a polícia não possa retornar àquele local, que ela não se faça mais necessária. Algum comentário, algum apontamento? Por enquanto, não. Pode seguir. Então, vou continuar. Há alguma conexão entre a sua concepção de anarquismo como uma intervenção na restituição do Estado e seus trabalhos anteriores sobre a performance de gênero? Talvez, Judy Bird responde, né? Talvez a questão real seja sobre a relação entre a performance reiterativa e a influente distinção feita por Walter Benjamin entre a violência da lei que preserva e da lei fundacional. Percebo que toda vez que a lei é reiterada, há uma refundação e uma reinstituição. Isso se torna importante em relação à greve geral. Uma greve que não é protegida pela lei, mas que busca paralisar um regime de lei existente. Poder-se dizer que, às vezes, estamos sob a obrigação de puxar o freio de emergência sobre as normas de gênero. Eu creio que Irigaray, que é um anarquista africano, coloca algo assim quando sugere que nós obstruímos a maquinaria da diferença sexual. Caramba. Pergunto isso porque, para muitos de nós, particularmente o anarquismo queer e anarcofeminista, o anarquismo é simultaneamente interrupção ou paralisação da institucionalização do Estado a favor da soberania popular e subversão das identidades disciplinadas do cotidiano e das relações hierárquicas. Parece-me que esse último tópico tem sido um tema na sua obra. Aí ela responde, né? Sim, é sim. Eu também gostaria de assinalar que há uma operação de liberdade e agenciação. Agência e ação, né? Que não é a mesma entendida como liberdade pessoal do indivíduo sob os regimes da democracia liberal. E aqui a gente vê que tem uma certa aproximação da Judith Butler com Marx Stirner. Sim. Vocês conhecem Marx Stirner? Não sei, mas acho que dá para perceber. É claro que há proteção legal para certos tipos de liberdade, mas se a versão de liberdade como a ideia de proteção legal se torna tudo o que concebemos sobre liberdade, então certamente estamos constrangidos de maneiras inaceitáveis. É importante ressaltar que várias formas de regulação de gênero, hierarquia social e exclusão operam através de domínios de poder que não estão reduzidos à lei. Mas isso também significa que as formas de resistência e exigência por liberdade que fazemos não podem ser integralmente conceitualizadas sobre a rúbrica da lei. Essa é você vê que tem uma oposição dela com o regime de legalidade, de lei, de jurisdição, assim como há em Marx Stirner. Essa é uma forma de insistir que as demandas de um movimento social radical devem exceder as reformas legais, mesmo que elas sejam, às vezes, úteis para esse movimento. Tipo, não é ao ponto de rejeitar a demanda por direito e tudo mais, e que sejam conquistadas por vias de uma luta social para instituir uma lei, tipo, uma lei contra a homofobia. Mas a gente deve sempre pensar e superar isso, fazer algo além disso, né? E ressaltar que isso não é suficiente. Meu ponto de vista é que o anarquismo é uma importante forma de pensamento e ação, precisamente quando temos que decidir sobre onde e como adentrar em regimes de poder, quais oportunidades existem para a sua subversão. Para obter alguma amplitude, essa é a função da situação contingente e das possibilidades que ela abre. Mas também significa que, desculpa o barulho aí, gente de moto passando na rua, mas também significa que a agenciação não é sempre institucionalizada e institucionalizável,
De fato, se a ação política é permanecer crítico, ela deve pesar os custos da institucionalização e resistir a qualquer institucionalização integral. Isso não significa que devemos evitar todas as práticas institucionais, mas que elas não devem tornar-se normas restritivas para uma mudança política radical. Aí alguém quer fazer algum comentário já sobre esses dois tópicos, né, que ela já lançou, porque eu li direto porque complementava. Basicamente, Ah, ela tá falando sobre relações de que a caramba, lei não é suficiente para te proteger e a lei não é desejável. Eu concordo sobre o valor de se fazer um trabalho subversivo no interior do conjunto das instituições e também estou muito atento aos desafios emocionais e políticos. Existem exemplos particulares de políticas anarquistas, feministas e ou queer que você particularmente aprecia que permitem essas operações da liberdade ou mesmo de soberania popular? Gisberto responde: me impressionam os anarquistas contra o muro, de novo, né, o exemplo da Palestina, e outras ações contra o muro em Bilin, que continuam a desviar os militares e angariaram grande apoio nas redes globais. Né? Tá vendo que apesar da Judith Butler ser uma adepta da não violência, ela gosta dessas manifestações antimilitares. As demonstrações contra o confisco de propriedades palestinas na Berlim do Leste têm crescido e é animador vê-las. Eu também sou a favor de organizações que ajudam pessoas indocumentadas nos Estados Unidos, ou seja, imigrantes ilegais, e na Europa, especialmente quando essa assistência ocorre por baixo do radar da lei, ou seja, ela adora a galera bandida. De certo modo, essas ações estão por baixo da lei, fora da lei e mesmo contra a lei, mas são fundamentalmente movimentos para mudar a lei e para manter leis existentes, ampliando os padrões de justiça. Vejo igualmente que o movimento estudantil, opondo-se à destruição da educação pública em muitos países, está invariavelmente confrontando-se com forças policiais e é crucial encontrar formas de resistir à violência policial e expor sua dimensão criminosa. Similarmente, o ativismo squatter, que procura reivindicar propriedades e o próprio direito à habitação, ou seja, tipo na sua MST, pela virtude de terem feito essa reivindicação e pavimentar esse caminho, esses são movimentos críticos. Contrabandear medicamentos para os territórios palestinos quando as fronteiras estão fechadas deve ser incluído entre os movimentos importantes desse tipo. Os grandes encontros contra a globalização, como o exemplo de Chiapas, do zapatismo, ocorrido há alguns anos, devem estar incluídos na minha lista, assim como, como as atividades transgêneros que tomam as ruas com seus aliados queer. Em muitos países do mundo, apesar de que é na rua que lhes falta proteção e são submetidos à violência policial, o mesmo ocorre com os trabalhadores do sexo desprotegidos. Algumas vezes, como se sabe, esses dois grupos se sobrepõem, ou seja, trabalhadores sexuais, né, prostitutas e tudo mais, e pessoas queer. Eu espero que no estado do Arizona haja um descumprimento generalizado das novas leis racistas, ou seja, a desobediência civil que ela está propagando aqui. Minha esperança é que todos os membros da Universidade do Arizona, por exemplo, escolham ministrar cursos de estudos éticos, agora que foram banidos legalmente. Se cada um se dispuser a ensiná-los, então as universidades não serão capazes de fazer cumprir essa lei hedionda e ela se tornará uma lei desprovida de poder. Ou seja, a nossa ação, até a nossa ação com caráter ilegal, ela deve ser visada também para poder ampliar leis de proteção aos grupos subalternos, aos grupos em regime de opressão. E quando essas leis não surgem, a gente deve agir contra essas leis para garantir a proteção e a organização desses grupos. Aí, se alguém quiser falar, complementar ou fazer uma crítica, algo aqui, A Butler nesse momento, ela tá alguma falando, dúvida? a Butler nesse momento ela tá falando sobre a desobediência civil generalizada contra a lei.
A maior crítica que eu tenho a esse negócio da Butler é que isso não acontece. Principalmente nas desobediências e view generalizada é extremamente difícil de acontecer. Apesar de que em alguns momentos aconteceram. Por isso que eu falo assim, a ação espontânea tem que ser guiada por algo. Mas esse é o rolê. E... Bom, continuamos. Oi, pode repetir o final? Falei, Você acha que continuemos. ela caiu? Ah, tá. Continua. Alguém mais vai querer falar? Não, Vocês por podem me enquanto. interromper a qualquer hora, tá, gente? Agora aqui temos um ponto que eu realmente gostaria de explorar. O que permite a liberdade da recusa? O modo como eu entendi não é só essa lei que está vulnerável ao descumprimento ou à recusa, mas todas as leis. Ou, em outras palavras, o cumprimento é uma parte necessária da refundação e restituição do poder do Estado, em contraste, talvez, a uma reiteração coletiva do compromisso com a lei produzida através da soberania popular, como as leis revolucionárias do Exército Zapatista de Libertação Nacional. A observância da lei, por sua vez, é produzida através de várias formas de terrorismo de Estado. Como você escreveu em Boris, a pessoa que lê inglês aí pode ler aí a parte em inglês? Como você Peraí, deixa eu escreveu? ver. Peraí. Como você escreveu em Bodies That Matter? There must be a body trembling before the law. A body whose fear can be compelled by the law. A law that produces trembling. Body prepared for these inscriptions. Basicamente. Aí tem uma nota aqui, deve haver um corpo Essa aí. trêmulo perante a lei, um corpo cujo membro possa ser obrigado pela lei. Uma lei que produz o corpo trêmulo preparado para suas inscrições. Nossa, eu devia ter pulado logo para a tradução, mas eu esqueci que tinha nota. Existe algo na prática anarquista que acalme o corpo trêmulo para que eu ou você ou qualquer um possa agir sem estar constrangido pelo medo da lei e a ameaça da violência, ambas sempre entrelaçadas, particularmente contra aqueles corpos escritos como suscetíveis de violação, corpos de mulheres, corpos queers, corpos escuros, corpos criminosos, corpos insanos, corpos indígenas, corpos pobres, corpos sem tetos, corpos indocumentados, corpos de animais e todas as incontáveis maneiras em que essas inscrições se cruzam. Ou, ainda, o que permite que os movimentos ou transições para a soberania popular, apesar do Estado, reivindiquem o poder. Parece os diálogos socráticos, que as perguntas são enormes. Se os Basicamente, corpos temem, é através do temor, por assim basicamente, dizer, que agimos. Pode falar. não, basicamente o que ela tá falando, a pergunta aí é: se nossos corpos são vulneráveis, se nossos corpos são atacados, se nossos corpos são destruídos, existe alguma coisa no anarquismo que vai garantir que nossos corpos não sejam atacados primeiro? Porque existem outros corpos. Aí a Butler vai falar, né? Se os corpos temem através do temor, por assim dizer, que agimos, o temor pode levar a submeter-se, ou agir, qualquer um pode agir para acalmá-lo. O primeiro através da fantasia, de que a observância da lei irá satisfazê-lo e nos deixar em paz. Segundo, através da resistência, que trabalha furtivamente sobre a aparência do cumprimento da lei. Ou desafiando abertamente e precisando suportar o que virá no futuro, que desencadeará nas consequências do futuro. E ela fala o seguinte: o medo é real. Ela quer dizer, o medo é real, o medo existe e o medo é algo que você vai sentir. Mas a única forma de afastar o medo é primeiro através da observação, da leitura, de observar como a lei age e posteriormente através da resistência à lei, pois apenas a resistência à lei trará a segurança de que algo poderá acontecer no futuro. Logo, apenas a resistência à lei existe, como forma de apaziguar o medo. Mas seguimos. Acho que ela está querendo saber como garantir que a gente consiga criar o poder popular
e como a gente vai lidar com o medo, né? E tem duas formas de lidar com o medo. Ou é não agir e acreditar que o Estado vai te proteger, ou agir contra o Estado ou furtivamente ou abertamente. São duas formas de ataque, né, de ação, né? Agir furtivamente, grupos anônimos, que é coisa mais dos autonomistas, insurrecionários, pós-esquerda, né? O Black Bloc, os grupos já. Esses grupos funcionam mais na Itália, Europa e Estados Unidos, e ainda não tem tanto no Brasil. No Brasil a gente teve a ação mais memorável, estavam até comemorando esses tempos, né? Do resgate de beagles, que um grupo anarco-vegano fez de uma empresa que fazia teste com animais, que eles resgataram vários bichos. Isso foi uma das ações, né? Que é aberta, que é uma ação mais aberta, né? Porque por lei eles têm direito de explorar e de fazer teste com aqueles animais. Então eles agiram resgatando aqueles animais, que é uma e vão ter que lidar com as ações legais, né? Para conseguir manter aqueles animais livres. E o que foi uma ação vitoriosa, né? Então a gente tem que agir tanto contra a lei também saber utilizar as leis contra o Estado também. Desde nossa. Aí alguém mais alguma pergunta ou contra-argumentação? Vou continuar a leitura. Pode continuar. Desde nossa. Pode falar. Não, não, pode continuar. Desde nossa última correspondência, os militares israelenses atacaram a flotilha Gaza Freedom em águas internacionais, matando inúmeras pessoas, ferindo. Isso daqui antes, gente, é em 2010. Matando inúmeras pessoas, ferindo muitas e aprisionando outras. Fiquei impressionado com as palavras de Avital Leibovitch, um porta-voz dos militares israelenses, citado pela Al Jazeera, a TV árabe. Nós temos o direito de nos defendermos. Sempre a mesma desculpa. Como é que as pessoas são, às vezes, capazes de tornar-se tão desconectadas da sua empatia pelos outros que a entrega de comida e medicamentos seja vista como uma invasão de inimigos? E que efeito isso tem em outras relações íntimas com o nosso próprio corpo e o corpo do outro? Aí agora é uma pergunta sobre ética, né? Que também é um dos temas da Butler. É claro, temos que acompanhar uma sequência específica de paranoia para entender como a autodefesa, colocar entre aspas, né, para quem vai ouvir depois, poderia ser evocada pelos israelenses neste episódio. Se o navio carregado de alimentos e remédios furou o bloqueio, então o bloqueio foi quebrado e outras embarcações carregando armas e material para construir buques e artilharia passarão. E esses navios serão, em parte ou no todo, vindos do Irã, o que significa que o Irã penetrou em Gaza. Mesmo assim, a noção de autodefesa só funciona se aceitarmos como pressuposto que a fronteira marítima de Gaza deveria permanecer sob a soberania da autoridade israelense e não há qualquer fundamento legal para essa pretensão. As outras formas para justificar a autodefesa parecem emergir imaginando um grupo de mercenários embarcando no navio em um segundo local. Porém, mais que tudo, a reivindicação de autodefesa é claramente refutada pelo fato corroborado e agora está altamente documentado de que os israelenses atiraram antes de embarcar no navio. Então, quem exatamente precisa se defender contra ataques? Então, esse argumento da autodefesa, como vê, não é uma coisa nova, inédita pelos pró, pelos pró-regime É, sionista. não é que, assim, a tática é sempre assim, se tudo for um ataque, tudo vai ser uma defesa. Mas o que Israel faz é atacar antes que haja um ataque, Sim, e sim. ela alega a defesa pela É isso, é possibilidade de tipo, se qualquer coisa puder ser um ataque, qualquer coisa pode ser uma defesa também. Então, se qualquer coisa vindo de Gaza for um ataque, tudo que Israel fizer, por consequência, vai se tornar uma defesa. Sim. A lógica é Para o essa. anarquismo, aí pode continuar.
Pode continuar. Para o anarquismo, a luta é importante desde que tenhamos bons motivos para desobedecer à má lei. Ao mesmo tempo, quando vemos estados trapaceando e quebrando leis internacionais, nós temos que responder essa afronta. A questão não é ser contra todas as leis, nem viver sem nenhuma lei. A questão, no meu ponto de vista, é desenvolver uma relação crítica com a lei, que é, antes de tudo, um campo do poder que é diferentemente aplicado e apoiado. Nós temos que fazer parte da luta para fazer com que a lei seja justa, mas nenhuma lei existente será capaz de dizer o que é a justiça. Nesse sentido, temos que buscar recursos para normas extralegais e valores para decidir estratégias em relação à lei. Aí, né, a gente está vendo uma coisa mais atrás, né, que o anarquismo já vai ser mais anti-lei total, e a Butler, ela, nesse campo aqui, ela já é mais moderada. Você tem falado sobre o anarquismo inúmeras vezes em palestras públicas, mas esta é a primeira vez, eu creio, que você escreve sobre isso para uma audiência pública. Você poderia dizer algo sobre isso? Você responde. Na verdade, eu escrevi sobre isso em relação à crítica da violência de Benjamin. E lá sugeri que Benjamin coloca uma perspectiva extralegal para julgar regimes legais criminosos. No caso, Benjamin, né, judeu que estava sendo perseguido pelo regime nazista. Estou até escrevendo, pensando nesse contexto de Segunda Guerra Mundial. Quando a lei se torna um instrumento de violência, da violência do Estado e sua força coercitiva, que de alguma maneira está sempre implicada com a violência, lembrando que o Benjamin também está criticando o Estado bolchevique stalinista. Então ele está criticando o regime nazista, ele está falando sobre o regime nazista, mas também está falando sobre o regime stalinista na Rússia. Quando a lei se torna um instrumento de violência do Estado e sua força coercitiva que, de alguma maneira, está sempre implicada com a violência, então há que se engajar em formas de desobediência para exigir outra ordem de lei. Desse jeito, há que se tornar o que Althusser denomina um mau sujeito, ou um anarquista provisório, a fim de desvincular a lei do processo de subjetivação. Isso acontece na greve geral quando se falha como trabalhador e como cidadão com a finalidade de expor um modo de exploração econômica injusto ou um regime estatal violento, ou ambos. Nós não temos acesso à lei natural neste momento, mas apenas a certa explosão de liberdade crítica, como também o exercício da capacidade crítica e um poderoso poder de negação. Nós podemos entender essa explosão como aquela parte da soberania popular que nunca é totalmente codificada pela lei e sobre a qual todas as leis dependem para persistirem e a qual sempre potencialmente implica na dissolução de um código legal ou regime particular. Pera aí, deixa eu ver essa última parte. Oi? Deixa eu só ver a última parte de novo. Aí, nós, aqui, parte daqui, nós podemos entender essa explosão como aquela parte da soberania popular que nunca é totalmente codificada pela lei, ou seja, que nunca é assimilada ou obediente totalmente àquela lei, que não foi Ela tá falando. A formatada. Butler. Se for Ilo tá subjetivada por falando. causa que... E o Butler tá falando aí, geralmente. Oi? E o Butler. Ilo tá falando, geralmente, do rolê da lei. Que a lei ela se sustenta na soberania popular. E que ela nunca codifica essa soberania popular apropriadamente. A lei depende, ela persiste. E essa soberania popular, na verdade, sustenta, mantém a lei e sempre leva a lei ou pelo menos em parte, ou ao todo, dependendo, a um código legal, ou um regime a se dissolver. Então é isso que ela está falando. Ela está falando que o regime estatal é violento ou ambos. Nós não temos acesso à lei natural, mas apenas a certa explosão de liberdade crítica. Ou seja, a lei natural não está nos afetando, mas a nossa criticidade está.
e aqui, mas apenas certa explosão de liberdade, como também o exercício da capacidade crítica e um poderoso poder de negação. Ou seja, nós podemos criticar e nós podemos negar a lei, sabe? Sim. É isso aí. Pode continuar. Faz sentido. Calma aí, minha tela aqui fechou. Tava escutando. Tranquilo. Voltando. Você mencionou nesta entrevista conexões entre anarquismo e a transgressão ou a suspensão das normas de gênero. Eu vejo também conexões com o anarquismo no seu ensaio sobre intervenções cirúrgicas realizadas nas pessoas intersexos. Dom Justiça Samuel, espero que Fazendo justiça pra alguém. Você poderia falar um pouco mais sobre as conexões que vêm entre o anarquismo e os transgêneros, intersexos e política de gênero queer? Aí, nossa, nós já estamos no final do trem, hein? Na verdade. Caramba. Uma e outra vez, os novos esforços políticos para estabelecer o casamento como uma questão de igualdade civil ou inserir os gays no serviço militar como uma questão de tratamento desigual perante a lei permaneceram dentro das estruturas da conjugalidade ou do militarismo e buscaram apenas atingir metas políticas no interior dessas estruturas. É por causa que no movimento anarquista queer existe uma oposição a servir à polícia ou ao exército, que é contra gays no exército, contra gays na polícia, e também é contra o casamento, porque o casamento te leva para dentro da ordem que é regulada pelo Estado. Então fica casais homossexuais querendo imitar a estrutura da heteronormatividade. Então por isso que elas vão se opor ao casamento, principalmente nos Estados Unidos, o movimento queer anarquista tem isso. Mas aí onde eu estava, permaneceram dentro das estruturas da conjugalidade ou do militarismo e buscaram apenas atingir metas políticas no interior dessas estruturas. Mas o que acontece ao movimento quando ele cessa de questionar os valores do militarismo e, na verdade, da própria conjugalidade? Ele perde sua capacidade crítica e rompe aliança com todas aquelas pessoas gays, lésbicas, transexuais, queer, bi e intersexuais que estão lutando contra a seção do militarismo, contra o racismo estrutural e nacionalismo, contra a brutalidade da polícia em relação às minorias sexuais e de gênero, e os que estão tentando encontrar formas de vida e de desejos que se sustentam fora das normas do casamento e livres da violência policial e psiquiátrica. Este último parece ser o objetivo final de qualquer movimento de minorias de sexo e gênero, que verdadeiramente pensa analiticamente sobre as estruturas sociais existentes e insiste em produzir novas. Talvez o anarquismo esteja, nesse sentido, ligado ao poder produtivo, ao poder que produz. Produz novas formas de relações com o próprio corpo e com relações com diferentes subjetividades, tanto a subjetividade intersexo, trans, neurodivergente, creepy. Para quem não sabe, a teoria creepy é a teoria do movimento de pessoas com deficiências e neurodivergência, né? E é ligado à teoria queer. Algum comentário? Acho que eu vou ler a última parte aqui, né? Porque já fechou. Você tem algum outro comentário sobre os links entre anarquismo e sexualidade que ainda não expôs? Apenas um. Que cada esforço psiquiátrico ou legal para regular a sexualidade causa prejuízo e violência, mas também falha desde que a sexualidade pode ser punida. Mas enquanto uma pessoa sexuada viver, a sexualidade não pode ser extinta pela lei. Preferir tomar a lei como um objeto a sofrer a morte final. Comentários, aí agora a gente pode partir para uma discussão mais ampla. Basicamente, aí é uma bem introdução básica ao pensamento da Butler. Ela tem uma análise bem. Ela tem uma análise quase legalista também. Ela é bem legalista para anarquistas. Para anarquistas. Assim, ela não é tão legalista assim, mas para os anarquistas ela é bem legalista. Quanto ao rolê. Não é, quando ela falou que, sei lá, algumas leis são legítimas, eu acho que eu e a Flávia já pegamos assim, já começamos a balançar a cabeça. É.
ela é bem legalista para padrões anarquistas, mas não foge do anarquismo muito assim. Eu não quer dizer, ela não, Não, né? não quer dizer que ela é que ela é totalmente legalista. Uma coisa interessante da Butler é como é que ela considera a legalidade uma questão de luta dentro de si mesmo e como o sujeito se forma através da lei. Isso é interessante, porque Uhum. o sujeito se forma através da lei e depois ela fala basicamente ali que as pessoas não questionam os sistemas legais nos quais eles estão inseridos, Isso é tipo o isso casamento, tipo é curioso. casamento, militarismo, essas coisas. Isso é curioso, Flávio, porque assim, a gente meio que teve essa conversa ontem com um membro aqui no Anária. Você lembra com o Fernando que ele falou? Pô, eu tava aqui pensando quantas pessoas, por causa de lei que proíbe a homossexualidade e tudo mais, não simplesmente não se assumiram e tipo assim, a gente nunca ficou sabendo do século XIX e do século XX. E aí a Flávia respondeu tipo assim, tá, a gente realmente não sabia em algumas áreas da Europa. Na França a gente sabia que tinha um monte. Porque na França não era ilegalizado. Uhum. Então, basicamente, é um rolê muito grande porque o sistema legal é parte do sujeitamento. Isso é importante. Uhum. E ao ser parte do sujeitamento, o sistema legal. Literalmente é isso, né? Essa lei, não é tanto uma lei somente constitucional no papel, mas é uma lei societal, uma lei social. Ela afeta como esses indivíduos eles vão interagir com esse mundo. Uhum. E aí a gente vai falar, por exemplo, de como ela vê como sistemas queer, como sistemas de pessoas, sabe, em geral, que estão à margem da sociedade. E, ah, e como esses sistemas se manifestam dentro do próprio pensamento. E como muitas vezes a pessoa se contenta em apenas constituir ganhos dentro do sistema, não além dele. Uma coisa interessante é que Uhum. ela fala assim: fazer a lei da sociedade é importante. Ela fala que a lei ela pode ser usada para libertação, mas a gente não deve se focar na lei, a gente deve ir além da lei. Tipo, uma lei que lhe Uhum. dá direitos, nós devemos ir além dela. Porque a gente está vendo que essa lei ela é frágil, né? É basicamente um- uma permissão temporária que eles deixam até eles resolverem que essa permissão pode ser revogada. Então a gente sempre está nessa constante tensão entre somos legais ou não. Sim. E a lei, É na que gente. que ela está sempre propondo é que a gente deve tentar sempre avançar para além e contra a lei, né? Sim. Mas a gente deve chegar aos limites dentro da nossa situação atual, né? A gente não vai conseguir uma derrubada imediata do Estado, mas a gente pode avançar e forçar concessões ou criar nossos espaços onde essa esfera legal ela não possa interferir, né? Onde a gente cria nossas próprias modos de convivência, a nossa Sim. própria instituição, né? Nossa própria forma legislativa, né? Podemos dizer assim. É por isso que e compreendendo essa esfera do pós-anarquismo, né, do pós-anarquismo, sempre se vai pensar em criar zonas autônomas, né? É uma zona livre da polícia, é uma zona livre, Mas das intervenções. aí quando eu É, penso em queer, eu não penso somente nas zonas autônomas, como eu penso em coisas que a gente não pensaria na hora de pensar esses espaços, mas que meio que já tem um precedente histórico, como os ballrooms de Nova York dos anos 80, que eram uma coisa completamente separada da sociedade diurna de Nova York. Uhum. E outra coisa que ela coloca Eles também. basicamente criaram um espaço para pessoas queer
onde elas conseguiam viver Sim. e ter contato e ter um jeito de sobreviver. Sim. E também existe uma questão nesse quesito da queerificação dos espaços, de quão importante o meio queer é para a resistência. Ela fala assim, os anarquistas que estão resistindo lá na Palestina são anarquistas queer, boa parte dele. Não todo, mas boa parte dele é queer. Boa parte. E ao serem queers, eles resistem também ao mesmo processo de formas diferentes. E é um processo de evitar a separação, o muro da segregação. Segregar as pessoas. Então tem toda essa questão. É um texto relativamente simples, já que é uma entrevista. A Butler, ela é mais complicadinha que isso, geralmente. A Butler é mais complicadinha que isso, geralmente. Mas é um texto Não, simples. eu acho que a gente só pegou, sei lá, 1/5 mesmo da atenção. É que a Butler, ela fala difícil, mas ela escreve mais difícil, tá, gente? Ela fala difícil, ela escreve mais difícil. Mas tá Pra quê, tudo né, bem. gente? Tem necessidade. Mas é isso. Mais alguém quer falar alguma coisa? Eu gostei do jeito que ela falou, assim, do anarquismo como um movimento, né, uma ação. Acho que uma hora ela chegou a combinar ali pensamento e ação, né, Uhum. contra a opressão do Estado e a opressão das subjetividades. Mas eu fiquei sentindo falta dela falar do capitalismo, da opressão econômica. Tem outros textos dela que ela fala? Não sei dizer. Então, sobre o capitalismo, ela vai falar bastante, né? Em vários textos. Dá para entender ela. Mas o. Talvez pela natureza da entrevista ela não Mas conseguiu eu acho tocar que o nesse capitalismo assunto. não pareceu mais muito necessário nesse. Que é como se já fosse subentendido o que Ah, entendi. entendemos Ah, como legal. capitalismo, né? Ah, que legal. Aí o que eu acho bom ressaltar é quando ela se opõe à noção de anarquismo como identidade. Ela, Hum, o, que o anarquismo queer e o pós-anarquismo e o anarquismo excepcional, eles não são anti-identitaristas, mas também não são identitaristas. Aí são hum, pós-identitaristas. O identitarismo se fixa nas identidades e acaba esquecendo uma crítica social, a interseção entre raça, classe e outras opressões, e acaba focando numa hum. identidade só e perdendo a relação. E isso pode levar ao libertarismo ou ao homonacionalismo, que é ou o supremacismo branco, que é uma forma de identitarismo. Então a gente deve evitar essa noção de identidade focada só na identidade, e outra a gente deve evitar de forma total toda e qualquer forma de anti-identitarismo, porque Sim, o anti-identitarismo esquece das opressões e costuma criar e ele se acha anti-identitário, mas ele é uma forma de identitarismo que se foca numa abstração. Por exemplo, se fala que a gente tem que focar na luta de classes, ou falar que o que nos une é a classe trabalhadora, e isso é uma noção de identidade abstrata que sim. busca e essa noção acaba apagando as identidades que habitam dentro da classe, que é a identidade negra, queer, deficiente, feminina e tudo mais. Aí no pós-identitarismo, o que a gente costuma fazer é tentar superar essas contradições e essas análises mais rasas que, por exemplo, a esquerda marxista costuma fazer. É por isso que os anarquistas, não, os teóricos queers e outros movimentos vão se aproximar mais do anarquismo do que do marxismo, por causa que o marxismo Sim, ainda tem esse vício, muito mais, e o anarquismo acaba sendo mais maleável e acaba sendo um processo que consegue. E outra coisa também é se opor aos políticos de identidade, que são aqueles políticos que fazem lobby, campanha e se elegem em cima das pautas de identidade.
Eles acabam não lutando tanto contra a opressão, acabam sendo reformistas e sendo um entrave por causa que eles afetam o psicológico. As pessoas acham que é suficiente aquele tipo de ação, simplesmente votar no representante que as coisas vão mudar. Então é preciso superar esse desafio também. Ou no que tá rolando meio que agora, que é usar a identidade para não só reformar, mas como para retroagir coisas que já foram conquistadas. Uhum. E E aí eu só um entro em adendo. é, A ideologia, qualquer política. ideologia como identidade, é muito perigoso. Qualquer uma. Sim. Anarquismo, comunismo, liberalismo, qualquer ideologia como identidade. Porque a partir do momento que você veste uma ideologia como sua identidade, aquilo vira uma religião. Porque isso que quaisquer ataques àquela ideologia, mesmo que sejam apenas críticas razoáveis, viram ataques a você, como pessoa. Então, por exemplo, se você é um anarquista por identidade, eu falo, eu acho que a sua visão do anarquismo está em erro aqui, aqui e aqui. Você vai ver isso como um ataque pessoal, não como um ataque teórico. Ou quando, por exemplo, você E fala, aí tal não tá pensador era ruim. falando, Ou quando você, a por gente exemplo, não tá falando só teoria, mas a gente tá falando de prática, porque a gente já viu isso milhares, e a gente já fala milhares de vezes. e quando você critica, por exemplo, um teórico do anarquista, tipo, sei lá, eu acho que o Kropotkin tem um erro aqui. A pessoa se sente atacada pessoalmente. Tipo, não como. Aquilo não é uma crítica ao Kropotkin, aquilo é uma crítica a ela. Então, tipo, qualquer ideologia, qualquer uma, com identidade, se torna uma forma religiosa de pensamento. Esse é o problema. Se torna uma forma religiosa de pensamento. Então é isso. É tipo os stalinistas. Eles Não, vestem o é que stalinismo. outros Não, como é que uma stalinismo. identidade. É que stalinismo meio que não tem. Tem os ML, tem os. Que não tem meio stalinismo. Tem os LL, tem os maoístas, tem os outros MLs, que é do sul da Ásia. Tem muita gente no marxismo, mas tipo. Mas isso não é só do marxismo, não. Isso eu tô falando de todo mundo mesmo. Tem muito anarquista assim também, tá? É todo mundo. Todo mundo veste como identidade. Por exemplo, ML veste como identidade. A gente já viu muito ML que veste como identidade. Muito não veste. Mas, por exemplo, maoísta veste como identidade. Como os gonzalistas, por exemplo, muito gonzalista. Nem todos, é claro, isso aqui não ataca todos. E se você está sentindo atacado, parabéns, você vestiu como identidade. parabéns, parabéns, você está vestindo como identidade. Muito anarquista também. Liberal, principalmente liberal, faz isso o tempo todo. Você fala, não, mas calma. Sim. Não, quando a gente fala que a gente teve essa experiência várias vezes, a gente teve essa experiência várias vezes com todo mundo, com todo tipo de ideologia. A pessoa veste a ideologia como uma capa e aí usa essa capa para basicamente, sabe, justificar qualquer coisa que ela quiser justificar ou, sabe, É. comprar a ideia que ela quiser comprar. Não, e tipo, eu não estou fazendo um ataque específico. E isso que eu não quero passar, tipo tal pessoa. Eu não estou fazendo um ataque específico, eu estou fazendo um ataque generalizado mesmo. Eu tô falando, tipo, galera, não vistam como ideologia como identidade. Ideologia não pode ser identidade, ela vira religião. Aí você fala, mas tal pessoa faz isso, provavelmente faz. tal ideologia faz isso, provavelmente faz. Mas tal pensamento provavelmente faz. Os gonzalistas já vimos fazendo isso. Gonzalistas já viram fazendo isso. Maoísta. Já vimos, por exemplo, ML fazendo isso. Já vi, tipo. Já vi a galera, tipo, do Lukács fazendo isso. Marxista ortodoxo, anarquista, tipo, prudoniano. Todo mundo pode fazer isso. Não é uma, tipo, não é uma questão de, sabe? Não é uma questão de quem faz isso. Não é uma questão. Mas todo mundo faz. E o que eu gosto da Butler é que ela fala: o anarquismo não pode ser uma identidade. O anarquismo é um movimento, sabe? Você não tá fazendo parte de uma identidade, você tá fazendo parte de um movimento, sabe? Tem um objetivo. E é importante isso, porque quando você entende isso como movimento, você entende que você tem que ser estratégico. Você entende que tem que ser analítico.
Gente, você tem que pensar sobre o que você tá fazendo. Isso é importante. Aí, dentro dessa crítica também é lembrar que as opressões, elas não estão hierarquizadas, não. A gente não pode entender uma opressão como a principal ou acima da outra. Elas sempre são interligadas. Então, quando a gente está fazendo uma ação antirracista, uma ação contra uma lei injusta, uma ação para libertar amigos presos, né? Dependendo da situação, a Butler vai defender o resgate de prisioneiros, uma ação contra a prisão ali no protesto para defender um amigo dele não ser capturado pela polícia. Aí ela está mostrando que todas essas ações estão interligadas, uma ação está ligada com a outra. Então, Uhum. as lutas não podem ser entendidas como separadas e não uma mais importante do que a outra. Todas têm que ser encaradas Exatamente. com a mesma importância. Exatamente. Por isso que, por Aí, exemplo. gente, eu Oi? vou ter que sair agora. É, Aí antes eu queria saber se a gente pode já decidir. Aí quando vocês continuam com o debate, a gente já pode decidir o texto da próxima semana. Estava pensando em pegar um texto sobre a teoria queer no Brasil, né? Como a gente está no Brasil, né? Para a gente pegar especificidades para o estudo. Aí eu vou ficar nessa dinâmica de trazer textos curtos. olha, Aí eu queria indicar o quanto a. Queers nos Trópicos, que é um texto curto. Mas se alguém quiser indicar outro, Olha, tem um que não é exatamente do Brasil, mas acho que vai ser importante para o Brasil, que é a Maria Lugones, que tipo, que ela fala sobre a colonialidade de gênero. Tipo, é um texto que da Maria Lugones, fala sobre colonialidade de gênero, tem 31 páginas, então ele é um pouquinho mais longo, mas eu acho que é um texto importante para, mesmo que nós encontremos algumas coisas assim, eu não é exatamente também anarquista, se eu não me engano, mas é um texto que pode ter uma questão de importância na base de gênero quando a gente for entrar no Brasil especificamente. Porque sobre a colonialidade do gênero. O que vocês acham? Eu acho legal. Eu quero ter mais noção com relação à teoria. Parece ótimo. porque eu acho assim, a gente pega esses textos, né? Eles são uma introdução, que aí depois a gente parte para leituras mais pesadas. Porque vocês deram para notar, né? Se a gente parte direto para um texto da Butler ou para os livros do Preciado, olha a falha aqui. Se a gente partir direto para o texto da Butler ou do Preciado, são textos densos, pesados, porque ambas usam a Butler usa bastante Hegel, Derrida, Preciado é derridadiano também. Todo mundo vai usar Foucault. Foucault é fundamental. Eu espero que a galera já tenha lido alguma coisa do Foucault, porque Foucault é incontornável em todos esses autores queers. E também na teoria de antipolícia, antiprisão, antipsiquiátrico. Foucault é meio que pedra angular. Aí, antes de partir para esses mega teóricos, a gente iniciar por textos custos. Acho que Maria Lugones é uma boa, que aí já, depois dela a gente passa para o Queer no Trópico já na semana seguinte. Aí pode ser assim, a gente combina assim. Primeiro a gente vai ler esse da Maria Lugones, aí depois a gente combina se a gente parte para o Queer no Trópico, pode ser? Pode ser, pode ser. Ah, Ok. Legal, ok. legal. Ô, gente, a gente vai fazer um YouTube do Translunária. Todo mundo ok com postar? Senão eu vou fazer cortes e beleza. Todo mundo ok com postar o vídeo que a gente leu aqui no Translunária, no YouTube, pra compartilhar com a galera que não pôde ler? Sim, ok por mim. Sim. Ok. Leitor, você que leu, tudo bem? Você que leu o rolê? Aí pode criar, aí vocês colocam o PDF lá no grupo pra gente já ter o PDF lá para todo mundo. Ok. Não, eu tô perguntando se pode colocar no YouTube. Tô perguntando que eu gravei aqui pra colocar no YouTube pra compartilhar. Não pode colocar no YouTube, minha voz eu tenho canal no YouTube também.
Tudo bem. Tô sempre aí. Beleza, então. Pode pôr. Gente, eu vou dormir já.